e mais um webinar aqui. A gente tem o prazer aqui de começar. Meu nome é Thiago Amor, para quem não conhece, eu sou vice-presidente. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Matheus? Tá, né? Sou vice-presidente de negócios aqui da Lecom. Por anos aí fui diretor de operações, então a gente tem aí uma história, né, voltada à automação de processos nesse Brasil. E felizmente, né, de forma recente aí, a gente tem agregado muito parceiros de negócio que estão fazendo as transformações ao longo do Brasil inteiro. E é um prazer hoje contar com eles, né, um webinar dedicado a um parceiro de negócio, né, junto com outro que a gente já, né, pode chamar de parceiro também. Então, está com a gente hoje o Marco Campos, da Quality Way. O Marco é diretor de tecnologia e processos da Quality Way, que toca esse projeto muito interessante junto à Valide, né? E representando a Valide está com a gente José Carlos Castro, né? O mais vulgo Castro. Meu nome não dá para falar o sobrenome, viu? Pouca gente gosta de falar meu sobrenome, mas Castro é mais fácil, né? Então, assim, um prazer estar com vocês aqui, um prazer recebê-los, né, no webinar. A gente tem feito aí quinzenalmente alguns webinars, e principalmente webinars especiais como esse, que leva o que a gente sempre prega: conteúdo, né? Informação, formação, cada história é uma história, cada caso é um caso, então é importante essa divulgação para que a gente venha formar, né, levar informação e ajudar nas transformações responsáveis ao longo desse Brasil, que é o que a gente busca fazer, né? E agregar vocês aqui para trazer essa história é muito importante. E obrigado novamente, parabéns pela iniciativa, pela organização. E a palavra é contigo aí, Marco. Hoje vai ser um pouco diferente até dos outros webinars, uma coisa até bacana, assim. O Marco vai tocar um pouco a apresentação, mas vai estar fazendo essas interações com o Castro. E ao final, né, tradicionalmente, a gente fecha com um bate-papo de perguntas, né, que aí vocês podem, né, o público pode estar colocando no chat, o nosso pessoal pega essas perguntas, coloca para a gente aqui, organiza, né, em tópicos e devolve essas perguntas para o pessoal, né, para o Marco, para o Castro e para o Márcio Nunes, né, que vai estar juntando conosco aí ao final. E aí a gente faz esse debate e tirando as dúvidas e gerando as informações complementares que sejam necessárias para deixar esse webinar bem rico mesmo, tá? Então, minhas palavras são essas. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Marco, a palavra está contigo e com você, Castro. Um ótimo evento aí para vocês. Bom dia, gente. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Gostaria de agradecer muito ao Castro também pela disponibilidade, por estar disponível aí para nos ajudar, né, para dar esse suporte e falar um pouquinho desse trabalho que foi realizado, né? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela para falar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho. Então, o objetivo de hoje, né, é falarmos sobre o certificado digital e BPMS, acelerando a transformação digital dos processos, e nós vamos usar o case da Valide para ilustrar como isso pode ser feito, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de pedir a gentileza do Castro de apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para o nosso público quem é a Valide. Tá bom. Obrigado, Marco. Bom dia a todos que estão assistindo. A Valide é uma empresa que tem 63 anos. É uma empresa nacional brasileira, mas que já se expandiu para 16 países. A gente faz mais de 70% de toda a emissão de CNHs do Brasil, né, desde a parte de captura de biometria e da parte de impressão, emissão, entrega. Também a mesma coisa para RGs em 16 estados. Faz RGs também, emissão de RG. E aí é uma empresa que tem essa história na parte de identificação, mas que atua em diversas áreas que as pessoas não conhecem. Por exemplo, a gente faz emissão de cartão de crédito, folha de cheque, ou então SIM card, é o 5º maior fabricante de SIM card do mundo. RFID, né, parte de antena, e de uns 10 anos para cá, quando criou a Valide Certificadora e uma série de movimentos,
ela foi passando por essa transformação digital, fez a parte de certificado digital, a Vale de Certificadora, que é a parte que eu sou gerente de desenvolvimento, né? E começou a atuar também em transações digitais, bancos, fazer o Davi Plata na Colômbia, por exemplo, e algumas outras implementações, toda a parte de transação digital, e também essa parte de identificação como serviço, que aí entra nessa parte que a gente tem trabalhado mais junto, né? Você está no mudo. É isso aí. Obrigado, Castro. Vamos seguir agora com a nossa apresentação aqui. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Quality Way, né? Para quem não conhece, tá? A Quality Way, nós somos uma consultoria empresarial focada, né, em processos, tecnologias, ferramentas digitais e, sobretudo, em metodologia ágil, que é o grande foco desse nosso webinar, tá? Nós temos 28 anos de mercado, somos uma empresa 100% nacional, atuamos aí em diversos segmentos, né, os mais variados possíveis, tá? E o foco da nossa empresa é sempre em trazer bons resultados para os nossos clientes, tá? Então, eu gostaria de devolver a bola para o Castro, para que ele falasse um pouquinho sobre o cenário em que foi desenvolvido esse produto, como que a Valid pensou nesse produto, que é o receitamédica.com.vc. Tá bom, muito bom, obrigado. A gente está vivendo, o slide some, tá? Quando você faz essa troca, eu não sei, eu paro de ver aqui, eu não sei se as pessoas param de ver. Na parte de popularização do certificado digital, ela está ocorrendo atualmente com bastante força, né? Por exemplo, você tinha necessidade sempre de fazer uma emissão com um certificado físico. Você tinha que ir lá pegar um cartão ou pegar um token e presencialmente tirar o certificado. De um tempo para cá, o ITI, né, que tem o ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas do Brasil, ele vem fazendo algumas flexibilizações. Então, hoje em dia, por exemplo, você já consegue renovar um certificado se ele estiver ativo de casa, direto. Você consegue fazer a videoconferência, né, remota, foi uma das mudanças de período de pandemia. E um trabalho que o CFM fez, muito forte, assim que começou o período de pandemia, foi, as pessoas vão poder fazer teleconferência, né, para telemedicina, só que elas continuam precisando de uma receita. Elas continuam precisando poder ter uma receita médica para ir na farmácia, por exemplo, comprar um medicamento. O farmacêutico continua precisando dispensar, né? A gente precisa fazer uma segurança que mantenha aquela lógica, aquele fluxo que existe. Então, o médico que é reconhecido, que tem o número de CRM, perdão, que pode ser verificado com seu carimbo, sua assinatura, ou o que for, a gente seguiu umas analogias similares. Então, o certificado ele vem se popularizando num esforço do governo também. Então, você tem, por exemplo, o login do GovBR, que acontece, você pode fazer um registro com certificado, e aí se você faz um login com certificado, você já pode, por exemplo, pegar sua carteira de trânsito digital sem precisar sair, você começa a ter uma série de serviços que vão sendo realizados. Você tem algumas facilidades na parte do imposto de renda, whatever. Na pandemia, teve essa necessidade dos médicos fazerem a dispensação remota. Então, a gente teve a ideia de fazer um produto, não para competir de nenhuma forma com as empresas que já estão na área, né, que já estão fazendo isso, mas para dar uma flexibilização de algo grátis, que não tivesse custo de uso, né, para o médico, e que a gente conseguisse usar as tecnologias que a gente tinha dentro de casa. Então, a Quality Way, por exemplo, como já tinha a implementação do BPMS, acelerou demais, a gente fez isso muito rápido, isso com certeza o Marco vai abordar, mas o time to market foi bem rápido. A gente seguiu na lógica de ágil, a gente precisou mudar pouca coisa no processo, a gente conseguiu ir testando, experimentando antes e fazer as correções. E com esse uso do certificado, a gente conseguiu fazer um login muito fácil para o médico, que ele só precisa... Eu não quero dar spoiler, porque eu tenho o próximo slide, né? Beleza. O médico pode facilmente fazer um login na plataforma,
Depois que ele faz esse login, a plataforma já sabe que ele é o médico, faz a validação, um esforço que o ITI fez junto com o CFM, muito bacana, que a gente consegue validar se o médico é médico, né? Se aquele CFM é válido, por exemplo. E consegue fazer o fluxo até que eu, paciente, receba um e-mail com a minha receita e eu consiga usá-la, validar ela digitalmente, que ela é uma coisa válida, é real, o farmacêutico pode fazer a mesma coisa, e comprar um remédio. Pronto, resolveu-se esse problema lógico da distância. Então, seria isso. Esse é o cenário de trabalho. Ótimo, Castro. Muito obrigado, né? Então, o Castro até já deu alguns spoilers, né? Mas é inevitável, né? A gente acaba entrando nos próximos assuntos, né? E nós vamos falar um pouquinho, então, para que todos tenham uma visão do que é esse produto, o receitamedica.com.você, né? Então, assim, como o Castro até já adiantou um pouquinho, é um produto onde o médico consegue emitir a receita usando o certificado digital em nuvem, tá? E essa receita, ela vai automaticamente para o paciente e o paciente consegue acessar ela também com certificado digital ou não e encaminhar isso para o farmacêutico que consegue efetuar a dispensação, tudo isso dentro da plataforma, né? E como o Castro comentou, né, esse certificado digital foi cedido gratuitamente aos médicos para eles poderem fazer isso com facilidade, né, contribuindo aí para o isolamento social que ocorreu durante a pandemia, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como o produto funciona, né? O médico acessa a plataforma usando o certificado digital, tá? Isso pode ser feito tanto no desktop, notebook, quanto mobile. Ao emitir a receita, se for uma prescrição simples, aquela que, vamos dizer assim, não precisa efetivamente de controle, né? O paciente já recebe essa receita diretamente no e-mail dele, o PDF, e procura uma farmácia para comprar os seus medicamentos, tá? Se for uma prescrição mais complexa, aquele tipo de prescrição que necessita de controle de dispensação, tá? O paciente vai acessar o sistema e não a receita. Ele pode fazer isso com certificado digital em nuvem, se ele possuir, ou ele vai fazer isso com o código de uso que ele recebe no e-mail para poder ter acesso. E vai encaminhar ao farmacêutico. Ele tem duas modalidades. Ele pode encaminhar para vários farmacêuticos apenas fazerem a cotação e depois, ou logo de cara, encaminhar para um único farmacêutico fazer a dispensação. Então, esse é um item de segurança da plataforma. Só um farmacêutico pode efetuar a dispensação dentro da plataforma. A partir do momento que eu encaminhar para um farmacêutico dispensar, eu não consigo encaminhar para outro, né? Então, de uma forma geral, dando um panorama geral, é assim que funciona o produto. E aí eu gostaria que o Castro complementasse com alguns elementos, sobretudo a facilidade de uso de integração com o certificado digital. Perfeito. Então perceba o seguinte, quando ele começa aquele QR Code que ele mostrou, é uma página da web, né, que foi aberta. Ele abriu Receita Médica, primeira coisa, quando o médico pede para acessar, o farmacêutico, ou o paciente, ele mostra o QR Code. Muito bem. Se eu fizer essa leitura do QR Code, é o meu celular, certo? Com um aplicativo chamado Vidas, que é o Valid Identity as a Service. É um jogo com as palavras. Esse aplicativo é onde está o meu certificado digital em nuvem. Então, ele é um aplicativo muito simples que eu abro, coloco uma senha. E se eu clicar em autenticar, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu abro um leitor de QR Code. Eu aponto para esse QR Code e coloco minha senha de uso. Fiz isso, a aplicação que está consumindo, e qualquer aplicação pode fazer usar esse método de autenticação, tá? Ela não tem um custo, por exemplo, você simplesmente aponta para os endpoints e você consome esse método de autenticação. Qualquer aplicação que faça isso, ela vai
ter a capacidade de saber quem se autenticou. Então, ali, na sequência, sabe que eu, José Carlos Oliveira de Castro, fiz a leitura com o meu número de CPF. E agora ele passa para um próximo ponto, que aí começa as vantagens do BPMS, que é a Quality, da Lecon, né, que a Quality Way fez a implementação para a gente. Eu já começo a fazer ali minha gestão de usuário, por exemplo, faço a verificação que o ITI conseguiu com a CFM liberar, né, então consigo ver que o número do CFM do médico, ele coloca lá. E a gente, bom, beleza, sei que é o médico. E aí começa alguns controles bacanas. Esse quadradinho parece muito simples que o Marco colocou embaixo, acesse com vidas ou acesse com código de uso. É uma forma de proteção também, né, de acesso lateral a dados, a informações. Então, ninguém consegue, simplesmente com manipulação de URL, por exemplo, acessar os dados, que é um tipo de vazamento muito comum, né? Então, essa é uma forma de blindar isso. E aí, se eu sou paciente, eu recebi a receita e eu tinha só um código de uso lá, eu posso simplesmente pegá-la direto do e-mail, eu posso acessar a plataforma também e ver se eu tenho outras dispensações, receitas antigas e tal. Com código de uso, eu coloco, mostro que eu não sou robô, coloco o código de uso e segue para frente. Tudo isso está acontecendo na aplicação que a Quality Way desenvolveu em cima do motor da Lecon. E, cara, para o usuário, fica muito simples, né? Para o usuário, ou ele recebeu no e-mail, dependendo da regra de negócio, ou recebeu um código de uso que ele vai acessar, vai ver a lista, o médico vai ver todas as que ele fez para trás. Se ele colocar um CPF de um paciente que ele já atendeu, vai aparecer os dados novamente daquele paciente. Ele clica nas caixas, preenche os textos, sai o PDF prontinho do jeito que o CFM definiu, né? Sai aquele PDF prontinho com assinatura digital. Se você carregar no validador que CFM desenvolveu com o ITI, você vai carregar o arquivo, vai ver, esse é um arquivo válido, muito bem, e vai seguir a vida. Com isso, você tem segurança, evita fraudes e funciona fácil. Para a gente implementar, deu trabalho, lógico, mas foi muito mais rápido do que se a gente não tivesse com uma solução dessa por trás. Porque toda essa parte de controle de fluxo, tem fluxo diferente para medicamento especial, para medicamento simples, tudo isso. Você tem lógicas, se é um farmacêutico, se ele quer cotar com vários farmacêuticos. Você tem várias lógicas de implementação que foi muito mais rápido de fazer e a gente pôde focar na parte de cuidado técnico, de evitar fraude, evitar desvio de arquivos e a gente também já tinha um método de implementação fácil, que é o Vidas, então a gente conseguiu fazer isso em menos de um mês de trabalho. Foi bem interessante, assim, foi um TTM que foi uma novidade para mim, gostei bastante. Excelente, obrigado, Castro. Então, seguindo, gente, aqui nós queríamos falar um pouquinho, né, Castro, sobre os aspectos do produto, né? Queria que você também explanasse um pouquinho sobre essa questão, embora a parte deles você já se adiantou, né? Mas aí, sobretudo, se você quiser falar um pouquinho dos resultados que vocês conseguiram aí com esse produto. Então, bacana. Lembrando que o Receita Médica foi uma das implementações que a gente fez com a QW, né? No final das contas, a gente usou a mesma lógica já para o assinador do certificado digital para alguns produtos, porque ficou muito fácil de replicar, né? Então, foi ótimo, maravilhoso. Então, como segurança, a gente segue todo o protocolo de CP Brasil, de certificado digital em nuvem. Então, quando eu faço essa autenticação, a gente tem... Eu não vou entrar no técnico, tá? Eu vou falar, a gente tem métodos de proteção para evitar que alguém se infiltre no meio do processo e tente se passar por outra pessoa, ou que alguém capture uma parte do processo e tente se passar por mim depois, né? Então, saindo do Technicase e falando de como isso impacta no dia a dia. O que isso dá de segurança? Isso dá de segurança que um médico, quando está prescrevendo algo para um paciente, é o próprio médico que está fazendo a prescrição, certo? Também dá segurança de quando o paciente, vou receber essa prescrição, sou eu também acessando. Ou pelo menos o e-mail que eu passei para o médico, alguém que tem acesso a ele, né? Eu, como pessoa, se eu me identificar com o meu CPF, beleza, eu vou ver todos. E aí eu tenho essa segurança também. A usabilidade, ela fica simples, porque você só precisa estar de posse do seu celular. Você consegue usar esse sistema direto no celular, você não precisa do computador, né? Você pode, do celular, do dispositivo móvel, ou de um tablet, abrir o sistema, fazer o login da mesma forma, só que em vez de ler o QR Code vai aparecer um botão, o próprio sistema entende que você está você está no próprio device e não vai ler o QR Code de algum lugar, você vai só fazer o login.
Então, você não precisa nem de múltiplos dispositivos. Se você estiver ali na rua precisando fazer uma prescrição, o médico consegue, o farmacêutico consegue dispensar, o paciente consegue abrir, consegue fazer tudo direto do dispositivo móvel. O que a gente teve de resultados nesse processo, né? A gente fez uma campanha para dar o certificado para os médicos. Ela tem uma quantidade de uso interessante. A gente aproveitou isso e começou a estudar dentro de casa com os nossos médicos, né, que atendem para a medicina do trabalho, como é que eles estavam usando a plataforma, quais as pessoas próximas que a gente tinha com o médico. Então, a gente acelerou o nosso processo de questionário, né, de usabilidade de UX. E, cara, a gente conseguiu em 3 semanas, né, entregar isso. Depois a gente conseguiu fazer uma solução de assinatura que a gente fez em 2 semanas também, para assinatura de PDF em geral. A gente já está partindo para uma evolução de outras soluções. E o que a gente enxergou de principal ganho aqui é como é que a gente pode fazer um streamline disso, ou deixar padrão. Então, a gente já está agora fazendo para documentos de contratação, certo? Ou seja, um programa que a gente está criando para a hora que você está fazendo o exame admissional, por exemplo, de entrada numa empresa, ou para a hora que você está entregando os documentos no trabalho, por exemplo. Mesma coisa, eu preciso entregar 11 documentos lá quando vai começar a trabalhar na Valid, por exemplo. Todos esses documentos já saírem assinados digitalmente pelo candidato, né, que está sendo contratado, pelo futuro colaborador, e pela empresa também, automatizando esse fluxo. Então, a gente percebeu que o ganho em todo o ecossistema que utiliza as assinaturas, utiliza esse fluxo de documentos, utiliza esse trâmite, ele fica muito rápido. Você tem um esforço inicial para botar um BPM como LECOM. Você precisa começar a entender os processos, você tem um esforço. Mas é um esforço que empresas como a QualityWay ajudam bastante a acelerar. Mas depois disso, que você entende essa metodologia, esse fluxo, cara, fica muito rápido. Você começa a desenhar soluções e entender. Cara, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui, beleza. Então eu ganho esse trajeto e eu começo a pensar mais em usuário, usabilidade, em UX, em como eu vou entregar valor aqui em áreas diferentes. E aí, junto com a nossa solução de certificado digital, que facilita muito esse login também e já o processo de assinatura de documentos, então, somando esses 2 cenários, você ganha uma agilidade gigante para a velocidade do usuário e também para as implementações, mantendo um nível de segurança alto. Então, são esses pontos. Excelente, excelente. Obrigado. Bom, seguindo, né? Como o Castro falou, o desafio foi muito grande, porque a gente precisava aproveitar o time to marketing, né? Então, assim, foi um projeto que nós colocamos ele em funcionamento em 4 semanas, desde a aprovação da proposta até a entrega. Então, esse foi um desafio muito grande, né? E eu vou falar um pouquinho desse caminho, né? O que foi necessário para que a gente conseguisse atingir esse desafio, né? Então, assim, a primeira dica que eu deixo foi que nós conseguimos montar uma arquitetura que extraia o melhor de cada uma das ferramentas, né? Então, assim, até como já foi comentado pelo Castro, se nós formos criar funcionalidades, partir para desenvolver funcionalidades, a gente jamais teria conseguido esse desafio. Então, poxa, a parte de login, nós já extraímos do certificado digital em nuvem, né? Então, você aponta o seu celular, porque o QR Code você já está logado na ferramenta, certo? Aí nós criamos uma interface que conecta o certificado digital em nuvem ao BPM LECOM. Então, o médico gerencia as receitas dele dentro dessa interface, mas a partir do momento que ele quer emitir uma nova receita, ele é direcionado para o BPM LECOM, né? E dentro do BPM LECOM, nós fizemos outras conexões também, como o Castro citou, né? Com a API para checar se validar o CRM do médico, uma API para extrair o endereço a partir do momento que eu digito o CEP, outra API para trazer os dados do paciente, uma vez que ele já tenha sido cadastrado por aquele médico, e assim por diante. Então,
uma grande dica, um ponto muito positivo desse projeto é monte uma arquitetura capaz de extrair o melhor de cada uma dessas ferramentas. Outra questão importante é que, assim, nós iniciamos o projeto por uma lista de funcionalidades de uma arquitetura básica. O que eu quero dizer com isso? Se nós fôssemos desenvolver uma especificação funcional detalhada da solução, talvez a gente estaria até hoje discutindo essa especificação funcional e não teríamos começado a desenvolver ainda, né? Então, nós partimos de uma lista de funcionalidades, olha, o produto tem que entregar isso aqui, partimos de uma arquitetura básica e começamos a trabalhar. Outra questão extremamente importante é o foco no MVP, né? Então, o que é o mínimo para colocarmos a plataforma no ar, né? Quais são as funcionalidades mínimas? A todo momento a gente discutia isso e tomava a decisão de tirar requisitos, porque isso iria atrasar a primeira entrega. E por último, né, a aplicação da metodologia ágil, que sem ela nada disso seria possível. E aproveitando, eu vou dar algumas dicas sobre metodologia ágil que nós aplicamos nesse projeto e que foram extremamente funcionais. Tá? Então, a primeira delas é que nós substituímos os cronogramas, né, o cronograma do projeto, por checkpoints. Tá? Por quê? Se nós fôssemos nos debruçar para trabalhar em um cronograma detalhado, primeiro, perderíamos um tempo importante do projeto, e segundo, que ao longo do caminho, a gente tem mais tempo para ficar fazendo as pessoas seguirem o cronograma, se adequarem ao cronograma e muitas vezes adequar o cronograma. Então, o que nós fizemos? Colocamos alguns checkpoints para que a gente possa ter controle da execução do projeto, substituindo a necessidade de cronogramas. Porém, para isso, é extremamente importante que você dê autonomia para a equipe. A equipe que está trabalhando no desenvolvimento, e aí nós estamos falando de Quality Way, Valid e Lecon, né? Porque a equipe não era só Quality Way, a gente tinha pessoas da Lecon trabalhando, tínhamos pessoas da Valid trabalhando também, e essas pessoas precisam ter autonomia para trabalhar, conhecer o que estão fazendo e saber trabalhar com autonomia, que é o principal, né? Outra questão extremamente importante eram os alinhamentos diários, e depois eu vou explicar na sequência outras funções importantes do alinhamento diário. Mas nós estabelecemos um período da manhã de no máximo meia hora, onde todo mundo contava o que tinha feito no dia anterior, a gente alinhava as tarefas do dia e a partir desse momento as pessoas iam trabalhar. Isso foi muito importante. Evitou uma série de retrabalhos, evitou uma série de desencontros, né? Como eu disse, nós partimos de uma lista básica de funcionalidades. Então, o risco do cliente estar esperando alguma coisa lá em Natal e a gente entregar no Acre é muito grande. Então, como que nós substituímos a especificação funcional detalhada? Por touch points frequentes. Então, diariamente, no máximo de 2 em 2 dias, a gente chamava o cliente e mostrava para ele a evolução, as telas que tinham sido desenvolvidas, as consultas, como que o médico ia acessar, como que o paciente ia acessar, para que esse alinhamento fosse assegurando a aderência do projeto à expectativa do cliente. Tá? Quando você começa num projeto desse tipo, é natural que vão ocorrer ajustes ao longo do caminho, tanto na arquitetura quanto nas funcionalidades do projeto. Então, é importante que quem esteja conduzindo o projeto e as pessoas envolvidas no projeto, elas tenham visão da necessidade de que ocorrerão ajustes, né? Então, se você ficar
casado com aquilo que foi definido inicialmente e não abrir sua cabeça para novas possibilidades, possivelmente esse projeto não vai ter sucesso, tá? E também é extremamente importante que quem esteja conduzindo esse projeto proteja a equipe dos desperdiçadores de tempo. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo quer falar com todo mundo a todo momento. Então, se você não cuidar disso, as pessoas que estão trabalhando, elas ficam em reuniões o dia inteiro. Então, se você está conduzindo um projeto desse tipo, discipline esse tipo de coisa. Gente, o momento de se conversar é no alinhamento diário. Saiu do alinhamento diário, as pessoas que têm que trabalhar. Ah, mas eu tenho uma demanda nova. Ok, eu vou entender essa demanda e coloco para o time amanhã no alinhamento diário. Porque senão eu vou ter que parar o time hoje e aí eu já tiro o foco do time do trabalho, ele já vai começar a pensar naquela nova demanda e não foca na tarefa diária. A mesma coisa, reuniões. É natural, né? Poxa, eu vou fazer uma reunião, eu quero chamar todo mundo para a reunião. Não, faça a reunião comigo. Eu vou entender a sua demanda, vou entender o impacto disso, amanhã eu coloco isso para o time no alinhamento diário. Isso é extremamente importante para assegurar a produtividade do time, tá? E por último, você precisa ter consciência de que o caminho não será pavimentado, né? Vai ter buraco no meio do caminho, vai ter enchente, vai ter barranco que caiu, né? Então, assim, durante o período do projeto, teve final de semana, teve trabalho até tarde da noite, porque os problemas vão aparecendo e você precisa saber lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de questão, tá? Então, essas são algumas dicas, obviamente tem uma série de outras, mas a gente trouxe aqui as principais, tá? E eu gostaria de falar também sobre pré-requisitos, condições para que um trabalho desse tipo seja desenvolvido. Primeiro, é de extrema importância que exista um grau de confiança muito grande entre a sua empresa e o seu cliente. Eu quero dizer, você, primeiro, não tem cronograma. O cliente precisa aceitar que, olha, eu vou entregar para você lá no final. Você vai acompanhar a evolução do projeto através dos touch points. Então, fique tranquilo, confie na gente que a gente vai entregar. Porque senão o desperdício de tempo em cronograma, ele é muito grande. Primeiro você desperdiça tempo para fazer, depois você desperdiça tempo para forçar as pessoas a seguirem, e em terceiro você desperdiça tempo para convencer o cliente que aquele cronograma não dava para ser seguido e você teve que mudar o caminho no meio do percurso, certo? Outra questão é, como não há especificação, você tem que contar que o teu cliente vai ter uma boa dose de razoabilidade, né? Então, assim, para você que está desenvolvendo, você pode achar que nada daquilo que o cliente está pedindo estava na especificação. E o cliente pode achar que tudo estava ali dentro. Então, você sempre tem que sentar na mesa e discutir, olha, o que é razoável, né, para essa funcionalidade? O que é razoável para uma consulta? O que é razoável para uma tela de acesso? O que é razoável para... Então, assim, isso é extremamente importante. Tem que haver confiança mútua para desenvolver um projeto desse tipo. Outra questão, eu já comentei anteriormente, mas vale a pena ressaltar. Você tem que ter uma equipe que saiba trabalhar com autonomia. Você tem que ter uma equipe que saiba entender a demanda e que saiba trabalhar muito bem com essa demanda e que saiba pedir ajuda no momento certo, que saiba dizer para você quando não vai dar. A necessidade dessa autonomia da equipe. E terceiro, é extremamente importante você ter um parceiro como a Alecom por trás, que você saiba que você pode confiar na hora que aparece problema, né? Então, nós acionamos a Alecom em diversos momentos ao longo do desenvolvimento e em todos eles nós tivemos o respaldo. Tipo, não, pode fazer assim, que dá, pode ir por aqui que eu vou te dar o suporte. Então, isso é extremamente importante também, tá? E
o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar esse case da Valid e ampliar um pouquinho essa visão e ver assim, poxa, como que as outras empresas podem se beneficiar de processos como esse, né? Então, há uma oportunidade muito grande neste momento, né? Então, assim, nós temos ferramentas de automação, aliando isso à expertise em processos e metodologia ágil, eu posso potencializar a transformação digital dos meus negócios. Então, eu posso fazer transformações digitais muito grandes num curto período de tempo, se eu souber usar as ferramentas de automação, se eu tiver domínio sobre expertise de processos e eu souber aplicar a metodologia ágil. Tá? Então, isso aqui é muito importante. As empresas hoje conseguem, têm isso de uma forma muito acessível, muito fácil para elas, né? E quando a gente olha, processos desse tipo, eles vão contribuir para o negócio da seguinte forma. Primeiro, eu vou ter processos mais ágeis e mais amigáveis. E quando eu estou falando de agilidade amigável, o que eu estou querendo dizer? Menos etapas, menos caracteres digitados para poder fazer uma emissão, fazer uma solicitação, né? Eu vou ter processos mais enxutos e controlados, né? Impactando diretamente na satisfação do cliente. Então, quando eu estou falando de enxuto, o que eu estou dizendo? Poxa, menos etapas, né? E é uma arte conseguir fazer um processo complexo, trabalhar com menos etapas, tá? Quando eu estou falando de controle, eu estou falando o seguinte, poxa, o gestor desse processo, a pessoa que é responsável pela operação desse processo, precisa ter ali o seu cockpit à mão, né? Precisa ser prontamente informado se apareceu algum problema. Nós estamos falando também de dados e informações ágeis e eficientes. Então, a hora que eu estou montando a arquitetura de um processo, eu preciso entender que esse processo ele vai contribuir com informações para o negócio, com informações para a tomada de decisão. Então, quais informações são essas? Como elas vão ficar estruturadas e armazenadas para que as pessoas que tomam a decisão sobre o negócio tenham acesso a essas informações de forma ágil, né? Segurança, né? Então, nós estamos falando tanto no nível do login, quanto no nível do certificado digital. Estamos falando de processos facilmente gerenciáveis, né? O que eu quero dizer com isso? Não faz sentido eu falar de um processo ágil, de falar de transformação digital, sendo que para ter um indicador eu preciso ir lá, extrair uma planilha de Excel, trabalhar essa planilha de Excel para poder produzir um indicador. Não, esses indicadores, eles têm que estar sendo produzidos à medida que o processo está acontecendo, né? Você já vai plugar a base de dados desse processo lá no seu BI para que esses indicadores estejam aparecendo em tempo real para quem gerencia o processo, para quem toma as decisões, né? E por último, nós estamos falando de uma empresa paperless, né? Até a gente está evoluindo de menos papel para sem nenhum papel, né? E aí, eu acredito que o certificado digital amplia violentamente essa possibilidade, né? Porque antes nós tínhamos a necessidade de que, poxa, pelo menos eu preciso ter uma assinatura de um funcionário, de um cliente, de alguém que está querendo contratar a minha empresa, e o certificado digital inserido nesse contexto vem para eliminar essa necessidade. E os benefícios, né, dessa estratégia? Primeiro, altíssima velocidade, né? Então, como nós comentamos, um processo completo desse, uma plataforma complexa dessa, nós colocamos no ar em 4 semanas, certo? Temos cases de plataformas semelhantes colocadas no ar em 2 semanas, né? O baixo custo de desenvolvimento e manutenção. Por quê?
porque você já conta com essas plataformas que já muito bem estruturadas e previamente desenvolvidas. Então, o custo é de integração dessas plataformas e não partir um desenvolvimento do zero, né? Quando você usa essas plataformas, você já se beneficia das funcionalidades nativas, né? Então, eu não preciso criar, por exemplo, uma conexão com a base de dados de CEP, né? Poxa, isso já é uma funcionalidade nativa do Lecom, né? Eu não preciso criar uma ferramenta, uma plataforma que gerencie prazos. Isso já é nativo do Lecom, né? E também você se beneficia de atualizações dessas plataformas. Quando essas plataformas trazem novas funcionalidades, né? Essas funcionalidades já estão automaticamente agregadas ao seu produto, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para contar, né? Agora nós vamos abrir um espaço aí para as perguntas que eventualmente estão sendo feitas. Gostaria de agradecer muito a oportunidade dada pela Lecom, gostaria de agradecer muito a parceria e a participação aí da Valid na figura do Castro, né? E estamos aí à disposição de vocês para responder as perguntas que eventualmente venham a surgir. Se quiser ver funcionando 2 minutos só a leitura do QR, está na tela também, tá? Vocês que sabem. Porque não vai. Acho que ele puxaria. Pode colocar aí, coloca aí. Compartilha aí. Só diz se está puxando para a apresentação de vocês, tá? Tá sim. Apareceu? Tá sim. Show. Então, ó. Aqui é o meu celular, tá bom? Que tá aberto, tô clicando no menu, clicando fora. Aqui a página só não é de produção porque eu não sou médico, tá bom? É de homologação. Eu sou médico, eu não tenho como entrar em produção. Eu vou acessar com vidas. Ele vai carregar o QR Code. Eu clico... Opa, meu celular de volta. Cliquei... Deixa eu fechar aqui. Vou clicar em autenticar. Ler o QR. Ele já vai me pedir a senha. Deixa eu tirar rapidinho aqui para botar minha senha. Beleza. Vou clicar em confirmar. Ele leu o certificado. Entrou na página. Dr. José Castro, meu CPF é esse mesmo, né? Ele puxa o certificado e um CRM que eu inventei com os 5 primeiros dígitos em homologação. Pronto, é isso. Estou dentro, tem as receitas que eu emiti, né? Para os pacientes atrás, eu posso baixar, excluir, fazer o que for. Mas o que importa tudo isso é a funcionalidade que já é do Lecom, certo? Que nem a gente falou antes. A carinha legal, a Quality ajudou, faz a integração às APIs, a gente fez os desenhos, como é que fica, usabilidade, como é que fica UI. Então, é um conjunto entre nós, clientes, com uma expectativa, estratégia, tudo, né? Apresentando o produto. A Quality Way, fazendo essa ponte, criando a aplicação em si que consome, e o Lecom, como a estrutura, essa plataforma que permite o gerenciamento dos processos de negócio. É isso que eu queria mostrar só para tudo que a gente falou, qual é o resultado? Um trabalho rápido. De entrada para o usuário. Mas vai lá. Muito bom. Marco, a gente que agradece e parabeniza vocês, né? Vocês da Quality Way aí, um grande parceiro, com um grande cliente, um cliente de muita expressão, né? Então, parabéns à Valid aí também por apostar no projeto, apostar em vocês, apostar na gente, e a gente poder fazer essa história juntos. E a gente, né, tá junto conosco aqui também o Márcio Nunes, né? O Márcio está com a gente também aqui para aproveitar aqui e trazer também o conhecimento dele. E o momento agora é de algumas perguntas, né, que foi feito aqui ao longo do chat. Enquanto estão chegando algumas perguntas, eu vou aproveitar só para dar 2 recados importantes aqui. O primeiro dele é que na semana que vem, no dia 23/9, o pessoal vai colocar o link, tá? A gente tem um workshop online, né, de 1 hora, para apresentação, né, de forma rápida aí, um pouco mais aprofundada do que é a plataforma, do que foi feito, como faz. Então a gente vai ter aí uma apresentação no dia 23/9 para vocês que estão aqui nos assistindo. Então vocês vão receber um link
Então vocês podem se cadastrar ali e ver um pouco mais em detalhes aí na prática a plataforma, enfim, essa parte de como a gente trabalha, tá? E o segundo recado, que também a gente vai postar um link, a gente, junto com a Associação Brasileira de BPM, né, a BPMP, a gente tem apoiado a associação no lançamento do CBOC, né, que é o livro que orienta aí as boas práticas de BPM. Então está lançando a versão 4, a associação é uma associação sem fins lucrativos, então ela fez aí um crowdfunding, né, pedindo aí apoios, e a forma como a gente enxergou de dar um apoio é doando um curso também de automação inteligente. Então a gente está doando esse curso para a associação, tem um custo, esse curso 100% é revertido para a associação. Então também vai estar o link aí desse curso, ainda tem algumas vagas, tá terminando, porque o curso começa na segunda-feira, é toda manhã, né, da semana que vem, de segunda a sexta. O primeiro dia vai falar um pouco sobre as mudanças aí do CBOC, os outros 3 dias muito focado numa automação mesmo, né, um hands-on, e no último dia práticas mais avançadas aí de automação inteligente, tá? Então são 5 dias, 5 manhãs no caso, e 100% dessa verba dedicada à BPMP, e quem fizer o curso ganha esse CBOC novo, esse livro novo, essa versão nova, exclusivamente, tá? Então são 2 recados que vão ser publicados aí no chat, e aí deu para receber as perguntas aqui, né? Temos algumas. Eu vou fazer aqui, Marco, e aí a gente vai debatendo e vai direcionando, tá? Tem uma bem rápida aqui, que tipo de apoio a Lecon deu para a Quality Way no projeto, né? Se foi desenvolvimento ou consultoria, acho que você falou um pouco, mas só dar uma reforçada nisso, por gentileza, para tirar essa dúvida. Sim, como nós, neste projeto específico, nós tínhamos que prover soluções muito rápidas, né? Então, a grande maioria do apoio foi assim, poxa, eu preciso resolver isso de tal jeito. Vocês já fizeram isso em algum lugar? Que tipo de experiência vocês têm? O que funcionou e o que não funcionou? Né? Então, veio sempre esse apoio mais consultivo mesmo, né? Vai por esse caminho que é mais fácil dar certo. Então, foi muito nesse sentido. Tá, mas não a consultoria do negócio, né? A consultoria do negócio ficou com vocês, né? Todo esse apoio com vocês e com a própria Valide, que já tinha todo o conhecimento aí, correto? Correto. Vale se ressaltar nesse processo que, por exemplo, a Valide trabalhando com a Quality Way, beleza, a gente chegou no produto, mas ele não foi uma coisa que acabou e acabou, certo? A gente fez um processo iterativo depois, de melhorias até na forma de monitoria, de disponibilidade, igual a gente começou a fazer métrica de performance, que eu posso aumentar, né? E essa evolução, que eu entendo, a Quality Way trabalhou bem com a Lecon, né? Na parte de aperfeiçoamento, do ambiente, porque já nasceu bem funcional, né? A gente só evoluiu. Não, assim, nós estamos na 3ª versão e a semana que vem nós possivelmente já estaremos colocando no ar uma 4ª, né? Então, a escalabilidade do produto está muito interessante, né? Essa é uma característica, né, dessa questão da combinação entre o método ágil, né, que você consegue continuamente entregar valor, né? Então você não precisa ficar na V1, você pode ter V2, V3, V4, e ao mesmo tempo ter um entregável de fato, né? Você não fica ali, você utilizar um produto para ter entregáveis de fato, né? Você não fica ali 6 meses entregando o projeto, né? Você entrega uma primeira fase, uma primeira onda e vai avançando, né? Então isso você já sai usando, já tem valor, já sai medindo, né? Então é muito bacana essa fala de vocês. Tem uma outra pergunta técnica entre barra, né? Acho que está muito na moda essa questão de RPA. Então a pergunta foi direta assim: foi utilizada alguma solução de RPA para viabilizar a plataforma? Nesta plataforma não. Nesta plataforma não. Tá? Nós temos cases de sucesso de integração de RPA com o Lecon, né? Mas não nesta plataforma. Legal. Essa é uma dúvida recorrente, né? Porque quando a gente fala de automação, tem uma sopa de letrinhas vindo muito forte, né? Então, RPA, Intelligence Automation, BPM. Então, é legal você comentar isso, porque
é o Ângelo que perguntou, tem bastante informação sobre isso também no blog lá da Alecon, né, que fala exatamente onde encaixa a automação com BPM, onde encaixa a automação com RPA, né? A RPA são mais tarefas em si do que o processo em si, né? E aqui a gente está falando do processo em si, e aqui nesse caso as conexões todas via API, né? E aí já engato a outra pergunta, que é a parte do QR Code, a parte toda aí da Valid, né? Em relação à integração do login médico com a plataforma da Alecon, foi utilizado o certificado digital de vocês, né? E como que isso foi feito? Como isso é? Acho que é mais aí para o Castro, né? Explicar um pouco aí o trabalho da Valid e toda essa parte do certificado que vocês oferecem. Tudo bem. Bom, a pergunta... Aí eu não sei a pessoa que está perguntando se ela é técnica ou de negócio, né? Mas vamos lá. Para você, eu não sei se o Márcio quiser responder, fica à vontade, mas eu vou falando aqui. Para você fazer a integração como empresa, é razoavelmente simples. Você tem um conjunto de poucas APIs, que são uma forma que as aplicações usam para se comunicar, tá bom? E aí você utiliza esse método de comunicação. No final das contas, você vai seguir um padrão que qualquer usuário do certificado em nuvem da Valid, o Vidas, vai conseguir ler aquele QR Code e se autenticar. O resultado é esse. Você simplesmente, sua aplicação passa um pedido de login, já chama aquela página que apresenta o QR Code. Se for uma aplicação instalada no computador, aí você tira aquele QR e apresenta. O usuário do celular lê, você recebe um retorno com a autenticação e segue o processo. Agora, depois que você recebeu aquele retorno, você faz o que tem que fazer. Você assina se tiver que assinar, você pega as informações de autenticação da pessoa, por exemplo, nome, CPF, ou as informações do certificado em si, o que você precisar, mas é simplesmente uma comunicação de aplicação para aplicação, a única interação que o usuário precisa é a leitura do QR Code e colocar a senha dele no aplicativo. E aí você pode espalhar isso também, né, por N pontos do processo, né? Então você colocou no login, correto? Isso. Mas também você assina o documento, você assina a receita, enfim, tem toda a interoperabilidade ali de assinatura digital combinada com a automação de processos. E aí você começa a ter opções de usabilidade, aí depende. Por exemplo, nesse caso da receita médica, você faz a autenticação no começo, ele usa para identificar você como pessoa, né? O usuário, o possuidor do certificado como servindo que apareceu meu nome, meu CPF, a aplicação usou para me identificar, mas durante o tempo que foi pré-determinado de sessão, a pessoa também pode assinar quantos documentos ela quiser durante aquele tempo de sessão. Aí são opções, sempre vão ser opções. O Márcio levantou a mão. Né? Perfeito. O Márcio Nunes aí, CTIO da Valid, está conosco aí, também vai contribuir. Olá. Por favor, fique à vontade. Muito bom dia a todos, um prazer grande estar aí participar dessa discussão. O Cássio respondeu bem já o assunto, eu gostaria só de acrescentar um item que é importante para todos, principalmente para quem de alguma forma já teve alguma experiência de implementação de certificação digital em aplicações. O modelo que a gente utilizou nesse aspecto do Receita Médica e o que a gente tem proposto é o uso do certificado digital integrado, mas certificado digital do tipo em nuvem, né? Não certificado digital para aquele que já conhece em token, cartão ou A1. Todos eles podem ser utilizados, todos eles têm seu valor, nada contra, mas a experiência que a gente consegue, a redução da fricção em relação ao usuário e à aplicação, e aí vale a camada do EPMS, a camada de front-end, não importa qual que seja. Quando você usa o certificado em nuvem, você tira a necessidade de colocar uma série de componentes técnicos na ponta. Então, para aquelas soluções, né, onde você pode determinar o certificado em nuvem, ou você começa a ter usuários com certificados em nuvem, é importante observar isso, porque isso certamente gerarão experiências mais importantes. Um outro ponto é que as preocupações inerentes à assinatura digital, características técnicas, a gente também suplementa na hora que fornece APIs de consumo para assinatura. Então, no caso especificamente, a Alecon lá no seu bus, né, de controle do processo, faz chamadas de autenticação baseada no Vidas e faz chamadas de assinatura digital a serviços de back-end de assinatura que a gente fornece. Então, você pode ter, sim, a autenticação, e é tudo uma questão de rigor, tempo de sessão, uma série de coisas que você tem que imaginar dentro do seu onboarding, né? Se a minha autenticação ela é uma autenticação com uma atividade específica,
Via de regra, não faz sentido eu pedir 2, 3 autenticações ou coisas que o valham ao longo do tempo. Depende muito do tempo de sessão, e isso está no controle da experiência e do desenvolvimento em si. Então, você tem a capacidade de fazer isso e até exigir, adicionalmente, no determinado momento, dentro do seu fluxo, uma nova autenticação. Quando você usa o certificado em nuvem, você consegue simplificar e o desenvolvedor tem controle da aplicação toda. Ele não depende de um cliente ou de um componente instalado no computador do usuário, que eventualmente pode falhar, a leitora não está conectada, o token está com erro na USB, enfim, outros problemas que a aplicação está em waiting lá, não tem muito controle e você não sabe como enxergar. A outra questão importante é que o Castro demonstrou, é o que a gente colocou, a versão de conexão via QR Code, né? Mas a gente pode fazer via push. Você pode ter ainda uma outra redução de fricção, né? Então, você pode ter uma opção onde sequer aparece um QR Code na tela, você conecta as APIs, e aí quem tem um certificado digital em nuvem da Valid pode receber um push. E aí o duplo fator, né, Multi-Factor Authentication, acontece 100% no mobile, trocando sessões de segurança com a camada de back-end da aplicação, e aí você tem uma outra forma de interação também menos impactante do ponto de vista de entrada, né? Não estou olhando para um QR Code, né? Eu recebi um push no meu celular, coloco lá o meu PIN, eu valido a minha composição biométrica, qualquer que seja do fator de liberação do VIDAS ali, e você processa a autenticação de forma mais transparente. Então, isso é bom para você diminuir a alteração do seu front-end, mexer nas aplicações, mexer no layout, ou criar interfaces adicionais, enfim. Então, isso tudo também já está pronto, que pode ser utilizado. A gente explorou a ideia do QR Code, porque tem um aspecto de interação do médico para alguns outros pontos, ele já está interagindo ali e tal, mas você pode ter experiências desse tipo. Por exemplo, recebe um push, assina, e aí você ou se autentica de forma integrada direto no celular, sem necessariamente passar. Isso é bom quando alguém recebe, por exemplo, um documento para assinar por e-mail, por exemplo, um link, ó, tem um documento para você assinar, você pode entrar na plataforma, qualquer que seja, para ver o documento, acessar o que tem e tal, mas eventualmente você pode ter um link para visualizar e ali mesmo, numa interação do app, você fazer a autenticação e assinatura. Ou seja, a gente flexibilizou e a gente conseguiu essa flexibilidade certamente porque está usando um modelo de certificado armazenado em nuvem e não armazenado no client, né, no dispositivo móvel local do usuário. Então, isso traz benefícios para criar experiências mais interessantes, misturando tanto a parte de web quanto a parte de mobile. Perfeito, né? Obrigado aí pela colaboração. Já aproveitando então, engatando outra pergunta, relacionado aí a toda essa movimentação, né, de órgãos reguladores. Então, a pergunta é, ao movimento dos órgãos reguladores para ampliar a aceitação desse tipo de autenticação? Então, falar um pouco dessa questão de regulação. Sim, na verdade, a gente está falando basicamente da assinatura eletrônica, né? Então, quem acompanha tem a medida provisória 983 que foi aprovada na Câmara, foi a Senado, foi aprovada, que se converte em PLV, né? Então é o projeto de lei 32/2020, que agora aguarda a sanção da presidência. Lá expande, né, o uso do certificado digital, na verdade expande o uso da assinatura eletrônica, onde o certificado digital está inserido com o que a gente chama de assinatura qualificada. Você vai poder também ter as assinaturas avançadas, que vai poder usar certificados digitais, outras combinações, enfim. Então, ou seja, a formalística probatória de documentos passa a ser expandida sobre isso. Agora, não há uma regulamentação específica sobre como você se autenticar. Cada PSC, o prestador de serviços de confiança, que é o que normatiza quem é que pode emitir certificados em nuvem, isso é configurado pelo ITI, né, pela ICP Brasil, quando a gente fala de assinatura qualificada. Nesse caso, ele determina quais são os padrões que você tem que usar tecnicamente para poder fornecer operações de autenticação. Tem gente que oferece OTP, tem gente que oferece outras combinações com um ou mais fatores. A gente adotou um modelo que tende a ser com menor fricção possível, né, que é a questão de eu ter um QR Code, não ter que guardar um outro código, não ter que ficar trocando, e a própria possibilidade de você ter um push como mecanismo de atualização.
Então, de verdade, ainda, sem dúvida alguma, ainda tem muita coisa para evoluir do ponto de vista de quem oferece o que e como. A gente está trabalhando numa ideia de ter alguém que consiga falar universal para vários, né? Mas isso ainda um desenho. Nesse momento, o que a gente tem é trabalhado fortemente na melhoria dessa experiência, né? Então, reduzir ao máximo a fricção para que o uso do certificado digital não seja uma barreira, na verdade, seja um acesso. E aí trocar essa identificação do certificado. Perfeito, perfeito. E outra pergunta aqui, né, a questão mais de mercado, há empresas, exemplos, né, de que estão substituindo aí documentos físicos por papel, por documentos assinados digitalmente. Como é que está esse movimento? Falar um pouco de mercado, né? Eu vou falar do ponto de vista da certificação, acho que aí o Marco pode falar do ponto de vista, né, de quem está implementando o paperless. A gente pode falar assim, transformação digital, né, não transformação digital mais ampla, né, quando de fato eu olho o negócio e transformo a forma como eu faço o negócio, né, mas quando a gente pensa na transformação colocando elementos digitais para eliminação de processos ou de redução de fricções ou, enfim, etapas, uma delas é o papel. Então, assim, e aí a preocupação toda é como é que você dá toda a presunção técnica e jurídica necessária para que aquela transformação substitua o papel. Então, tem casos que você tem normatização, tem legislação local, tem legislação específica para isso, né, que trata sobre temporalidade, preservação de documentos e tudo isso, então tem todo um olhar, né, uma observação sobre isso. A única tecnologia que, de fato, substitui é o conceito de original e o conceito de cópia, né? A única tecnologia hoje, nesse momento, que traz, de fato, a ideia de originalidade digital é o uso do certificado digital. Então, o que a gente chama de nato eletrônico. Um documento que nasce eletronicamente e é assinado digitalmente por um certificado digital é considerado original. Se eu imprimir ou fizer outra coisa, é uma cópia. Na mão contrária, é verdade quando eu produzir um documento em físico, papel, ou em qualquer substrato tangível, e eu pego aquele cara, digitalizo e assino digitalmente. Na verdade, estou assinando uma cópia. Então, esses princípios são que norteiam, na verdade, qual é a questão fundamental de transformação. Se eu tenho legislação que define regras, eu tenho que seguir a legislação da relação sobre original e cópia para poder fazer essa mudança. Se eu estou falando de atos ou documentos que não têm essa dependência, eu posso substituir 100% desde a origem, né? Quer dizer, e aí o Marco vai falar bem, quer dizer, crio um formulário, esse formulário vira, né, o meu data entry ou captura parcial dos dados, eu gero um documento, qualquer que seja. Se ele fizesse de forma digital e a legislação pertinente àquele tipo de processo, aquele negócio, subsidiar isso, você tem um nato eletrônico, você substitui o papel integralmente. Ponto. Você tem elementos. Se não, você, na verdade, está fazendo digitalização. Claro que tem a lei da digitalização que está em discussão também, tem uma série de outras coisas que... Ou seja, vai ter uma aceleração, né, desse negócio todo, porque a própria medida provisória que eu falei, que é lei agora, vai também expandir outras coisas, mas vai ter sempre o olhar, né, do regulador, do ponto de vista de quem legisla sobre aquele tipo de documento ou processo, qual é a forma que ele entende. Falar, isso pode substituir, tem equivalência. E essas equivalências que vão ajudar a acelerar e massificar. Não tenha dúvida que o que é ato administrativo, processo operacional interno, troca de famoso papel para cá e papel para lá, isso tudo já pode ser substituído e virar, né? Então é uma questão mesmo de priorização, né, interesse dos próprios negócios. Mas não tenha dúvida que isso transforma mesmo a forma... E aí a gente diz que ele reduz o que a gente chama de miopia coletiva, né? Você pensa, o seu mindset é sempre focado naquilo que você enxerga. Quando você não tem outras experiências, você não enxerga outras oportunidades. Então, na hora que você joga para o digital, e todo mundo percebe isso, é a hora que o usuário fala assim, poxa, mas dá para fazer isso também? Então, esse acho que dá para fazer também. A hora que ele fala, agora eu sei que dá para fazer, dá para trocar o fluxo. Por isso que a gente diz que transformação digital é mais do que simplesmente tirar uma fotografia do processo e transcrevê-la, né, para o mundo digital e dizer, agora está tudo digital. Não, você trocou o meio, né, mas você não trocou a eficiência, não trocou a forma de fazer. Então, isso tudo passa
por todos os aspectos de design que são importantes na oportunidade que você tem. O que é importante dizer é que você tem tecnologia hoje, suporte legal, inclusive, para poder propor ou fazer mudanças que, de fato, são mais disruptíveis do que aquele step by step normalmente permite. Exemplos claros só para enumerar, a própria Valid, né? Dentro de casa eu não lembro a última vez que eu precisei pegar a caneta e assinar a nota fiscal, sei lá, para mandar para o financeiro, os contatos jurídicos também e tal. Se a gente pensar um projeto que a gente fez para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a gente fez o RG Digital de São Paulo, que no final das contas são duas tecnologias dessas digitais, né? O certificado de atributo, e ele tem uma assinatura digital, certo? Garantindo a unicidade, é um papel que virou digital e vai permitir você, aí começa o que o Márcio falou, né? Agora existe isso. Poxa, mas se eu já estou com isso na mão, eu não posso me apresentar na delegacia digital com isso? Posso, certo? A gente começa a implementar. Então, e a série de lógicas que vão acontecendo em função disso. Então, um grande banco, por exemplo, virou a forma do seu IR é apresentado. Então, beleza, eu faço uma assinatura aqui de uma forma que eu sei que eu me apresentei. Ou uma grande empresa de energia manda os e-mails com os extratos, precisa fazer uma notificação, vai com carimbo de tempo, você tem uma prova jurídica que aquilo aconteceu com a assinatura digital também de que foi enviado. Então, as coisas começam a mudar lógicas do que acontece em função de você poder fazer isso que o Márcio falou, né? Por exemplo, quando ele é nato digital, você começa a mudar a lógica de como você se comporta. É isso, basicamente. Perfeito. Marco, quer complementar? Sim, e até o comentário foi, né, no sentido de exemplos, né, de empresas que estão trabalhando para eliminar os papéis, né, existem sim, e aí a ferramenta, o certificado digital é uma ferramenta poderosíssima, né, mas como o Márcio falou, não adianta eu partir para digitalizar isso só lá na ponta, né? Depois que eu produzir tudo em papel, aí eu vou lá no final, digitalizo e peço para alguém assinar. Não, você tem que, de fato, transformar esse processo em digital, você tem que transformar ele desde o começo, né? Desde a hora que eu vou criar a necessidade e fazer todo o caminho digitalmente, e isso já vai automaticamente sendo arquivado digitalmente. E o principal, né? Quando você alia essas tecnologias, eu vou pegar um exemplo, RH, departamento pessoal. Toda vez que nós vamos falar de processos digitais nessa área, os gestores da área comentam comigo o seguinte: poxa, eu gasto um dinheiro enorme para arquivar os documentos. Sempre na hora que eu preciso, eu nunca encontro, né? Então, é sempre essa conversa. E ao passo que, se a gente faz isso dentro de um processo digital, você tem isso assegurado, né? Então, assim, aquele documento daquele funcionário daquele mês, ele está indexado lá na base de dados do ECM do LECOM. Você vai buscar aquele documento, ele está assinado digitalmente, então não há problema nenhum em relação a isso, né? Então, eu acredito que isso hoje plenamente factível, plenamente execuível, considerando essas ferramentas que você tem. E só um outro complemento, né? Eu acho que o Márcio e o Castro comentaram muito bem sobre isso. Quando você fala de uma transformação digital, ela vai muito além de pegar o teu processo e jogar ele para dentro de uma ferramenta. Se você não fizer um investimento em repensar o teu processo, reestruturar e extrair o melhor das ferramentas digitais, você vai pegar algo que estava ruim e carregar para dentro de uma ferramenta digital que vai continuar ruim, né? Isso é extremamente importante que a gente tenha isso em mente. Ô Marcos, deixa eu só pegar então aqui, aproveitar o seu gancho aí, fazer um merchanzinho, né, assim, mas bem de leve, que se você tocou na parte de recursos humanos, né? Então, se alguém quiser conhecer, por exemplo, as experiências que a gente fez aqui, e a gente está colocando isso como um serviço de ASO digital, né? Então, para quem está em RH, que pensa na medicina ocupacional, admissão e tudo isso, a gente fez um processo 100% digital, rodando todas essas ferramentas que a gente está falando, né? Então, tem um pedaço que tem LECOM atrás, usa certificado digital, então criou o conceito do ASO digital. Então, se alguém tiver interesse e quiser conhecer isso, a gente fica à disposição para poder apresentar, falar, inclusive do próprio Contrata Fácil, né, que é o nosso conceito de... Todas as empresas têm o mesmo desafio, né? Entra funcionário,
manda documento, verifica se o documento é verdadeiro ou não. Então, tem uma série de coisas também que passam pela esteira do BPMS para ajudar, né, orquestrar essas coisas, mas como é que a gente insere a tecnologia de certificação digital, esse conceito do nato, essa questão do que pode e o que não precisa necessariamente ser nato, como é que a gente combina essas coisas para, de fato, você substituir processos físicos, né, processos que têm interação de documentos na parte física. Então, vale só o gancho aí, que, já que o Marco falou em RH, eu peguei o ganchinho aí só para encaixar, tá bom? Ótimo gancho. Eu vou também encaixar um exemplo, né, que conforme vocês foram falando, e veio forte na minha cabeça essa questão do nato, e que é um exemplo clássico, né, que é do próprio governo federal, o www.gov.br, né, assim, desde 2016 tem aí 900 serviços que foram transformados digitalmente, e a gente tem orgulho de fazer parte desse projeto, né, nossa solução está por trás lá também do GovBR, conectada lá ao Brasil Cidadão, tem mais de 40 órgãos federais utilizando, então nasce digitalmente lá um pedido recentemente do IBAMA, né, todo o licenciamento ambiental, que é extremamente complexo, né, eles demoraram lá, segundo relatos, faz 9 anos que eles buscam fazer isso, essa transformação digital, e a gente conseguiu fazer isso lá, infelizmente não foi 9 semanas, foi 9 meses, mas 9 meses para fazer 9 processos, né, desde todo o licenciamento ambiental hoje está digital, e aí é nesse conceito, né, do nato, né, do nascendo e seguindo um fluxo digital respaldado por lei, e não é só uma tecnologia, né, é de fato transformação digital que combina tecnologia, combina assinatura digital, combina plataformas e tecnologias e conexões, né, então o Brasil Cidadão, por exemplo, é uma das conexões que a Valid está ali, né, conectada, a Lecom também está, né, está conectada nativamente, então acho que é um bom exemplo aí, um exemplo bem forte de, né, seguindo a pergunta aqui, né, quais os exemplos do caminho que está seguindo. Então lá no governo tem 900 serviços digitais transformados e a Lecom está aí 1/3 desses serviços. É um prazer para a gente fazer parte, né? Então não, é bom exemplo, é bom exemplo porque teve uma convergência, né? Você está no back-end lá fazendo, orquestrando os processos, e a gente conectou vidas, né, o certificado digital ao GovBR. Então, quem tem o aplicativo, enfim, o próprio site do GovBR, pode se autenticar usando o certificado digital da Valid, fazendo a mesma experiência que a gente fez na Receita Médica. Então, de uma certa forma, o certificado digital dá acesso via GovBR a essas aplicações que tem a ver com a relação da cidadania digital. Então, nos encontramos aí de outro jeito também. Exato. O Cássio falou isso no começo aí. Falei, poxa, que coincidência, nem sabia, né? Você vê, né? Foi até uma coincidência. E tem lá 75 milhões já de usuários no GovBR, se eu não me engano, né? Ainda não são 75 milhões de certificados digitais válidos, mas precisa de ajuda de muita gente. Gente, assim, prazer enorme falar com vocês. A gente poderia passar a tarde toda aqui falando, tem algumas outras perguntas e tudo mais, mas vamos respeitar aqui o tempo também do pessoal, né? E liberar o pessoal. Essa gravação, isso aqui fica gravado também, então fica disponível para vocês compartilharem. E eu queria abrir agora para as considerações finais, além, obviamente, de um super agradecimento a todos vocês aí pela parceria, pelo projeto magnífico que está sendo feito e pela exposição, né? Como eu falei no começo, expor conteúdo, expor informação é nosso dever também, tá? Então, eu abro aqui para as considerações finais para vocês. Bom, eu cheguei por último, então deixa eu já falar assim. Então, primeiro, pedir desculpa, cheguei atrasado, mas estava bem representado aí pelo Castro. Agradecer a oportunidade, agradecer a parceria, né? E colocar à disposição a Valid, né? É uma empresa que o Castro deve ter dito, não quero ser repetitivo, a empresa tem mais de 60 anos. Aí a gente diz que o nosso algoritmo de identificação nasceu analógico, ao longo do tempo foi ficando digital, né? Mas não deixa de ser um algoritmo que tem 60 anos aí, tentando identificar processos de identificação de pessoas, transações e objetos. Então, aqui fica o convite para quem quiser conhecer a companhia, a Valid, os serviços que a gente tem, respeitando sempre as parcerias que a gente tem com a Quality Way, com a própria Lecom. Estamos inteiramente à disposição, tá? Portas abertas aí, e muito obrigado pelo tempo e oportunidade. Perfeito. Castro? Da minha parte, queria só agradecer muito a oportunidade, foi ótimo o trabalho. Algumas perguntas que passaram, eu vou responder por texto, se alguém conseguir colocar de volta lá, vocês podem
podem enviar no canal. E, cara, o trabalho continua. Isso aqui é um caso de sucesso. A gente, como é que é? A gente é tão bom quanto o nosso último caso de sucesso, não é isso? Esse mundo líquido, moderno, acelerado. A gente já está indo para a quarta, quinta, né, implementação junto com a Quality Way Elecom. Então, é um trabalho contínuo agora que não tem volta. Poxa, muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer muito a Valid pela parceria, muito mesmo a disponibilidade do Márcio e do Castro, né? A gente sabe que conseguir tirar vocês do dia a dia não é fácil, né? Então vocês abriram esse espaço para poder falar, então muito obrigado. Agradecer a Lecom pela oportunidade. E eu queria um agradecimento especial à minha equipe que viabilizou esse projeto, tá? Eu acho, assim, extremamente gratificante a gente olhar para dentro de casa e saber que a gente tem uma equipe que, no momento que a gente precisa, a gente consegue contar, tá? Então, é isso que eu queria colocar como final aí. Nenhuma tecnologia é feita sem equipe, né, Marco? Isso Exato. Cada vez mais humano para a entrega de tecnologia, né? A gente acredita muito nisso. Parabéns aí pela fala. Agradeço demais a vocês, time, né? Acho que parceria enorme, a todo o time envolvido. E é isso. Se cuidem e sucesso a todos. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.